Da família em Cristo Jesus. Simbora, galera, para o nosso primeiro episódio do Elim Podcast. É isso aí! Saiu, hein? Começamos! Depois Nem você acredito. assiste um corte do que aconteceu antes, que foi sensacional. Primeiro, eu sou o John, na verdade meu nome é João Éder, mas a galera me conhece como John. Prazer, pra quem não me conhece, Silvio Micheletti. Só isso. Mas só isso, É cara. porque ficou muito mudo aqui, eu achei que tinha parado alguma coisa. Mas é isso, E a Silvio gente tem Micheletti. um intruso na minha parte, na minha concepção é intruso. Ah, mas faz parte do jogo, Joe. Faz parte do jogo. Ah, não sabe nem falar meu... O cara não sabe falar nem meu nome, Joe. É Joe. Mas não, gente. Prazer, me chamo Lucas, belezinha? Vocês esqueceram de olhar pra câmera lá, tá gravando lá, ó. Belezinha? Joe, a gente te conhece. Eu chamo de Joe por quê? Porque conheço há muitos anos. Antes do Joe Éder ser João Éder, é Joe. É Joe. Você não esconde que você é velho, não. Gente, vamos ao que interessa aqui, que a gente tem convidados. E essa parte eu vou deixar com o Silvinho para que ele faça as honras de Logo pra mim que é apresentar mais os nossos difícil, convidados. mas ó, Óbvio. estamos aqui, nosso primeiro podcast é justamente pra gente poder apresentar pra vocês qual é a nossa ideia, o que a gente vai passar nos outros bate-papos e nada melhor do que a gente ter aqui os presidentes do nosso Ministério Elim, que é aqui o pastor Silvio Micheletti e a pastora Claudineia Micheletti. Tudo bom? Tudo bom. Estamos meio travados, mas nós vamos destravar, ok? Aos poucos vai se soltando, né? É um prazer estar com vocês. Acredito que vai ser um tempo muito legal, uma conversa muito bacana e vai ser de muito proveito esse tempo que nós vamos estar aqui compartilhando com vocês as nossas experiências, né? E tudo mais aí que vocês quiserem saber. O cara já foi radialista, né? Na próxima Ó, música o agora. convidado já falou melhor que a gente. Começou bem, né? Começamos bem, né? Não por isso. Não, Se não, quiser, não. a gente já... Por favor, as honras. Olá, sou Claudineia, pastora Claudineia. Para mim é um momento muito especial estar aqui com vocês e poder dizer o quanto Deus tem algo especial através do podcast Elim. Elim Podcast, com certeza será bênção e você vai ficar descontraído, você vai se sentir feliz e de ver tudo aquilo que vai acontecer aqui hoje. E se você não conseguir dar risada, tem uma pessoa no Mas nem começou. Ele nem terminou, já tô rindo. E tem dois hoje. Ah, Hoje vai ser demais, vai ser muito bom. Não pode esquecer de falar dos nossos patrocinadores. Isso aí. Com certeza. Então, por favor. Opa, vamos lá. Casa do Pai, Associação A Casa do Pai, Associação, correto? Associação A Casa do Pai, Comunidade com Terapeuta Conquista e Igrejas Elim. Então, por favor, segue lá, tá? Instagram, quais são? O Instagram da Igreja Elim é Ministério Elim Brasil. Procura assim, lá tanto no Instagram quanto no Facebook. Da Associação A Casa do Pai é exatamente dessa forma. No Instagram é mais fácil você colocar associação.a Casa do Pai. Aí é mais fácil de você achar. E Comunidade Conquista, a mesma coisa. Comunidade Terapêutica Conquista, tanto no Instagram quanto no Facebook. Show. Bom, para começar já a nossa conversa, a primeira é uma dúvida que normalmente as pessoas elas têm. Vocês sempre foram da igreja? Sim. Nós nascemos, a pastora acho que com 1 ano, né? O pai dela aceitou a Cristo, né? Mas quando eu nasci, o meu pai já ajudava, já era um auxiliar pastoral, né? Mas nós crescemos aí envolvido com a igreja desde pequenininho. Você falou alguma coisa? sim, eu tinha 1 ano de idade quando os meus pais aceitaram Jesus e até então eu fiquei na igreja durante todo esse tempo. Fiquei afastada só fazendo cosquinha um pouquinho aí, mais ou menos 8 meses, aí, e depois a o Senhor me rebelde. trouxe de A volta. parte rebelde. Foi quando eu casei, sim, a parte rebelde. Quando ela casou, ela ficou meio rebelde, entendeu? Então, mas logo voltou. Mas sabe o que eu perdi Mas nisso? quem foi o culpado? Ela mesmo ou o marido? Sei não, se eu fui mais rebelde, né? Acho que eu fui mais rebelde e acabei
fazendo com que ela se rebeliasse. A rebeldia passou para mim, aí eu resolvi afastar-se um pouco. Mas foi pouco tempo. Depois Deus tratou comigo e até hoje. A gente vai querer saber desse pouco tempo, porque esse pouco tempo é um pouco tempo, mas você não é Jesus, não. Jesus não tem nada. Jesus não tem nada pra saber dele naquele pouco tempo, mas de você. E com certeza de mim também você não terá, porque eu não fiz nada. O temor a Deus foi o mesmo. Brincadeiras à parte. Por que eu perguntei isso? Porque normalmente as pessoas esperam uma história extraordinária de gente fora da igreja, e aí bagunçou e fez o que fez. E aí quando não tinha mais o que fazer, fala, ai Jesus, me salva. Porque o pessoal fala muito que a igreja é cheia dos ex, né? O ex, isso, o ex, aquilo. E tem uns que não é ex nada, simplesmente nasceu na igreja e a vida toda lá. Se isso é um problema, esse é o nosso problema, né? A gente nunca foi ex nada, né? Nunca bebemos, nunca fumamos, né? Não, vamos dizer assim, não tivemos uma vida fora da igreja, né? É claro, deslize todos nós temos, né? Então, durante a adolescência para a juventude, né? Claro que cada um de nós, vou falar de mim, né? Você fala de você, né? A gente... eu tive os meus erros, é claro, né? Mas algo que é muito legal, pelo menos eu sinto isso, é que eu nunca me afastei de Cristo e nem da igreja, né? As pessoas, quando elas passam as suas crises, elas se afastam das pessoas e se afastam, vamos dizer assim, da comunhão com Deus, né? Eu passei as minhas crises, mas não me afastei nem da comunhão com Deus e nem da comunhão com a igreja. Então, para mim, acho que isso foi fundamental na minha caminhada, principalmente mais difícil, que foi a juventude, né? Pastor. Então, eu fui 6 meses, mais ou menos, não chegou nem isso, meses. né? Não chegou tudo isso, não. Mas com o mesmo propósito, servindo a Deus em casa, obedecendo a Deus em casa e sabendo que eu conseguiria alcançar o meu objetivo em casa. Foi quando Deus olhou para mim e falou, não, seu objetivo não é em casa, é estar aqui. Não sou ex nada, não fiz nada, falhas, como dificuldades todos temos, mas diante dessas falhas e dificuldades, Deus tratou com a gente e mostrou que nós somos especiais e Ele tem um objetivo para nossas vidas. Esse negócio de desigrejado é uma coisa que já vem de muito tempo, né? O pessoal começou a falar agora, tal, mas muito tempo. Foi uma passagem rápida, mas... Aproveitando isso daí, vocês tiveram vontade de sair? Sair da igreja? Muitas vezes. Mas pra fazer o quê? Porque tem gente que é assim, cara, eu queria ir pra balada, eu queria... Então, não. Um beck e ficar doidão. Não. Uns cogumelos. Então, eu nunca tive essa vontade, não. Porque você olhando pra mim, você sempre acha que eu puxei uma, né? Porque o povo diz que eu sou loucona. Mas eu nunca puxei nada disso. Balada, a balada melhor que tem dentro da igreja. Eu digo com certeza isso pra você. Nunca tive vontade. Esse negócio de sair da igreja, muitas vezes você passa situações que aí você pensa em se afastar, né? Porque a questão é comunhão, né? Você tem que estar num lugar onde você tem comunhão. E às vezes, mesmo tendo comunhão, você passa por crises, você passa por situações, né? É por isso que a gente enfatiza muito que a igreja é uma família, né? Porque se nós somos uma família, nós temos... problemas como em qualquer família tem, né? E aí esses problemas muitas vezes pegam pesado, né? E aí já houve esse sentimento, né? Mas com o passar do tempo a gente aprende a lidar com essas circunstâncias, né? E é por isso que a gente está aí, eu vou falar por mim, né? 50 anos, né? 50 anos aí nessa caminhada. Mas assim, é legal, mas acho que a gente pulou um pouquinho. Só queria voltar um pouquinho na conversa falando sobre como se deu Neia e Silvio. Aonde que surge esse casal? Eita. Boa pergunta. Senta que lá vem a história. História aí é longa. Não, mas resume aí um pouquinho pra gente. Resumindo, na realidade, nós sempre fomos da Elim, né? Só que ela era de uma igreja, eu era de outra igreja, né? E aí, um belo dia... ela me viu, né? Ela me viu. E com certeza no braço de outra mulher. Já é uma pauta aqui no assunto. O pessoal pode colocar assim, Pastor Silvio é mulherengo? Enquete, você Tem acha que ele era polêmica aí. mulherengo? Não, foi.
Era uma amiga, era apenas uma amiga. Então, Lucas, foi bem assim mesmo, né? A gente já se conhecíamos, estávamos na igreja juntos, sempre as nossas igrejas foi essa comunhão de uma igreja visitar a outra, mas nunca deu aquele tchan. O tchan se deu no dia que eu estava em Santo Amaro com a minha mãe, fui comprar um sapato de presente para minha irmã, e quando eu estou no ponto de ônibus, eu vejo ele no braço de outra mulher. E aí deu aquele... Não, de outra não, você não era minha esposa ainda. Não era namorada, não era nada. Não era nada, mas de outra mulher. Que ela já gostava, mas ela não queria nada. Quando ela viu que tinha alguém na parada, ela falou, bom, vou agir, né? Antes que eu Vou perca. agir. E agiu rápido. No dia seguinte, ela já tava lá no mesmo lugar. Porque não tinha né? WhatsApp, meu. Não, pensa bem o que eu fiz. Se tivesse WhatsApp, seria uma foto falando, eu tô te vendo aí, ó. Você pensa que eu não tô te vendo? Pensa o que eu fiz. Eu virei pra minha irmã e falei assim, olha, o negócio é o seguinte, fala que o sapato não serviu pra você, eu vou voltar em Santo Amaro para poder trocar o sapato seu. E eu lá já sabia que eu poderia encontrá-lo no ponto. Já sabia. Justamente, eu não fui trocar o sapato, Foi né? esquematizado. Esquematizado, né? Então você que tá aí esperando cair do céu, o marido, Não. Esquece! Não é assim, você tem tá? que esquematizar. Vai comprar um sapato. Aí, o que aconteceu? Cheguei no ponto, ele não estava. Eu falei, e agora? Só vim aqui pra vê-lo mesmo horário, dá 10 minutos, 15, A alegria 20. dele, a alegria dele. Ele não estava. O que eu faço? Eu falei, e agora? Não, vou esperar, ele vai aparecer. Quando eu olho dentro do ônibus, de repente vem o ônibus, que nós morávamos na época no Grajaú. Quando eu olho dentro do ônibus, lá vejo a carinha dele. Falei, tá aqui. Motorista, para. Foi desse jeito mesmo. Ela entrou correndo no ônibus. Aí eu falei, aí, legal, hein? Eu acho que ela tá atrás de mim. Na hora já Falei, pensou. não pode ser coincidência, né? 2 dias seguidos. Eu nunca vejo essa menina, né? Aí foi, tipo, 1 hora de trajeto, né? Lá de Santo Amaro até o Grajaú, que foi 1 hora. Foi 1 hora de boas cantadas, né? Boas cantadas. Pastor, aproveita e fala uma cantada da época de vocês. Adorei. Eu vou te falar uma que foi circunstancial. Havia uma circunstância, entendeu? Nossa. Eu falava pra ela. Vermelho, hein? Eu falava Vamos pra lá, ela. vamos lá. Larga esse velho, cara. Por que não? Mas agora você tem que explicar o porquê. eu não entendi. Por que larga esse velho? Eu não entendi. É que Qual eu era contexto? noiva, gente. Eu era noiva. Pensa bem, eu era noiva. E quando eu vi no ponto, meu coração disparou e eu Teve vi jeito. que eu não gostava do meu Se noivo. apaixonou. E isso é uma coisa interessante. Obviamente, a gente tá brincando falando desse assunto, mas é uma coisa interessante, porque muita gente pergunta pra gente, eu tô gostando de uma pessoa, mas aí eu me apaixono por outra, não sei o quê. Óbvio que tem uns que são muito confusos, mas tem uns que realmente tá com alguém, não tem certeza daquele sentimento e se apaixona por outra pessoa. O que mais ou menos vocês poderiam falar a respeito disso? Porque o nosso público é muito diversificado, também é muito jovem. E jovem é confuso, gente. Não adianta, a gente sabe que é confuso. Love moments. Então, assim, nessa questão de decisão, assim, se eu fico com esse, eu fico com aquele, gosto de um, gosto de outro. O que você acha, assim, que você poderia passar para os nossos jovens nesse sentido? Então, eu digo algo. O nosso coração é enganoso, né? Precisamos ter muito cuidado com isso. Porque Mas muitas comigo das ela vezes- acertou. O coração dela acertou. Não, mas eu vou explicar o porquê. Porque assim, o coração da gente é enganoso, né? Nós achamos que eu vi alguém, me apaixonei, a paixão acaba, né? Como nós sempre dizemos. E o amor é algo que é realmente constante. E eu não amava o meu noivo. Eu sou bem sincera, todo mundo sabe disso. Eu namorava, gostava dele, era uma pessoa excelente, né? Fazia tudo por mim, meus pais amavam, pastor também. Mas faltava ter aquele amor, aquele tchan, né? E eu não sentia. E quando eu vi o Silvio esse dia, meu coração palpitou. Aí eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu tô noiva, eu não gosto de ver esse cara e sentir isso, meu. Que Vamos negócio pagar é um esse, churros né? pra ele. Uma pipoquinha. Então, aí o que aconteceu? Eu fui embora, fiquei a noite toda. Meu Deus, o Silvio. Gente, eu vi aquele cara. Nossa, por que o meu coração ficou assim? Eu não dormi pensando no cara. Imediatamente foi quando foi pra minha irmã. O sapato não serviu, que eu preciso encontrá-lo. E eu comecei a ver um sentimento florar dentro do meu coração.
E quando eu encontrei ele pela segunda vez, Aí pronto, o amor Aí o coração né? saiu pela boca. Saiu pela boca. Mas aí é muito legal também a gente entender que Deus tem um propósito em todas as coisas. Sim. Né? Então, eu creio que Deus tinha um propósito na nossa união. Tanto que não foi fácil, foi anos difíceis de convivência, de nós, porque nós casamos muito cedo, né? Então houve todo um processo. Mas aí é que está, né? Deus ele tem um propósito para as nossas vidas. Então, tem um amor que é fundamental? Claro, tem um amor que é fundamental, mas também tem o propósito de Deus na nossa vida, e nós precisamos estar abertos para o propósito de Deus. É legal você falar isso, porque às vezes a pessoa ela só foca no sentimento, sabendo que o futuro já está escancarado na cara da pessoa, que o futuro não vai dar certo. É o que a pastora falou, da questão do coração ser enganoso. Né? O que é o coração enganoso? Na verdade, é o sentimento, né? Que muitas vezes as pessoas elas criam um sentimento com uma pessoa que realmente nada a ver. Né? Então, o propósito de Deus, para nós que temos um chamado de Deus, para nós que temos realmente um projeto de levar vidas a Cristo, então Deus tem um propósito em todas as coisas. Nós precisamos estar atentos a esse propósito. porque Deus não uniu eu e o Silvio, Deus uniu um propósito. E no propósito nos uniu. Entendeu? Já estava no coração de Deus. Salva essa frase aí pra você postar na legenda da sua foto. Repete aí. Repete sim, claro, com certeza. Eu sempre falo isso, Deus uniu um propósito, né? Isso é muito importante quando nós pensamos nisso, o propósito de Deus para nossas vidas. E depois que Deus uniu, já estava no coração dele, esse propósito nos uniu. Com este amor, né? Eu sei que muitas das vezes nós passamos por situações, não é fácil a vida doce, mas o Senhor tem nos ensinado a cada dia, viu, Lucas? Você perguntou da história, então eu faço para o Senhor ter nos ensinado a cada dia e mostrado que o nosso amor foi fortalecido por Deus, né? Porque no coração de Deus já estava esse propósito de unir eu e o Silvio. Porque através do Silvio veria todo esse povo, né? Eu digo assim, tá vendo? Você, né? E Deus fez algo assim sobrenatural. Porque nós casamos cedo, nós tínhamos 17 anos. O que duas crianças juntos poderiam, né? 17? 17 anos, né? Duas crianças, porque nós temos a mesma idade. Não parece, né, amor? Mas temos. Eu sou mais maduro. Que bom, graças a Deus, porque tem que ser equilíbrio, né? Então, é bem assim. Mas, pastora, deixa eu cortar aqui, porque a nossa diretora tá chamando a nossa atenção aqui. Opa. E ela pediu só pra voltar numa questão que ficou meio que em aberto. E como foi esse término? Como é que ficou nisso? Você fala o que você fez a fazer no ônibus? Tiro, porrada e bomba. O término foi que eu falei para ela, eu falei, olha, chega no cara, né? Fala com ele que não dá, você encontrou um cara maravilhoso, que você ama, devolve essa aliança aí e vem namorar comigo. Então, a ideia foi essa. Não rolou beijo, não rolou nada, entendeu? É claro que eu quis, né? Ela que não quis. Eu não. Vamos Eu ser bem fui fiel. sinceros. Ela foi fiel, tal. fiel. Ela foi fiel e é real, entendeu? E aí foi o que aconteceu. Ela foi lá. Não, mas o senhor não vai. relacionamento. Eu quero ouvir dela. Como é que foi chegar lá, a reação? Eu quero detalhes. Não, ele queria pegar minha aliança e jogar pela janela do ônibus. Claro. Mas você chegou no... o Eu era Silvio, noivo, o Silvio. você queria jogar... Queria. Claro. Eu falei, Bruto, não é bem bruto criança, assim, né? não. Bruta criança, né? Eu falei, não é assim, não. As coisas têm que ser Já- direito. Se eu for terminar, eu vou entregar a aliança pra ele. Já no ônibus, assim? No ônibus. No segundo dia, já queria arrancar e ir embora. O cara também não deixa passar nada. Detalhe, no dia anterior, ele tava abraçado com uma pessoa. Olha só. Será que o cara é ligeiro? Essa conversa vai render. Será que o cara era ligeiro? Olha, eu não quero proteger o meu pai, mas já protegendo, eu ando com as minhas amigas abraçadas. Nada, filho de peixe, peixe. A não ser que ela tenha compromisso, alguma coisa aí, não. Mas se ela for solteira, eu ando abraçado com as minhas já amigas. presta atenção. Tá de mão dada. Você que o Silvinho anda com a sua namorada abraçada. Não, porque já tem se ela... É perigo. É Se perigo. você tiver É noivo, Não. a história pode ser. Não, a gente tava falando que ele tava abraçado com uma amiga, é diferente, por isso eu falei, só com as amigas solteiras. Então, aí o que acontece? Aí eu cheguei em casa, fui falar pra minha mãe. Olha, mãe, a partir de hoje eu não quero ser mais noiva. Ela, como assim? Assim, diretão? Assim, diretão.
Ah, mas por quê? Já sei, é aquele safado que você viu no ponto ontem, né? Oi, a mãe sabe, vai. Verdade. Mãe sabe. Revelou. Foi ele, eu falei assim, então, justamente, senti um sentimento, algo diferente, eu não quero mais, e eu vou terminar meu noivado. Você não vai fazer isso? Eu falei, vou fazer isso sim. Eu vou fazer porque eu não quero mais. Vou fazer uma pergunta, Denise, aí. Você já tava quanto tempo com esse rapaz? Ó, tinha 1 ano e 6 meses. Então você começou a namorar lá pros seus... Eu tinha 14, ia fazer 14, 15 15 anos. 15 anos, quando eu tava namorando com ele. E depois, logo em E seguida, aí, eu já fiquei noivou. noiva. Ainda bem que as coisas mudam, Jesus. Porque imagina, eu hoje... Eu ia casar, né? Agradece. Tava tudo certo pra casar. Você não estaria vivo. você Estava não tudo estaria certo. É verdade, graças a Deus que teve essa mudança aí, que senão... eu já fico imaginando aquelas séries assim, voltar no tempo, aí quando chegasse aqui eu já não existiria, né? É isso aí. Eu não tenho o que falar, porque ele era uma pessoa maravilhosa, me tratava muito bem, né? Ela não posso falar mal dele de maneira nenhuma, mas o sentimento, né? A gente que sabe o que passa, né, o que sente. Então eu cheguei e falei, não dá mais, tá aqui a aliança, estou terminando com você. Ele chorou, tal, não faz isso, é um tempo, vai passar. Eu falei, vai não, eu já não te amava. E quando eu vi o Silvio, meu coração palpitou mais forte. Eu acho que tem algo por aí. E aí, desse término, pra oficializar, quanto tempo? No dia seguinte. Não foi. Não. Eu fui muito sincera. Eu, de maneira nenhuma, eu traí ele. E quando terminamos, ficou mais ou menos o quê? Uns 15 dias para nós se encontrar depois. Foi uns 15 dias. Uns 15, 20 dias. Que nós se encontramos. Ele perguntou onde eu trabalhava. Eu falei, ele foi me buscar na porta do serviço. E o beijo não rolou assim não, tá, gente? Foi depois de 2 meses, conversando, conversa vai, conversa vem, que eu fui dar um beijo nele. Ô, pastor. Escondido dos pais ainda, né? Porque Depois de 2 meses. Tá vendo? Quando eu falo que eu quero orar, esperar o tempo certo, o povo fala, não, Silvio, você é antiquado. Ah, é antiquado, né? O tempo Mas só foi 2 meses, Silvinho, não é 30 anos. Não, mas assim parece que eu nunca beijei na vida? Como assim? Rapaz, essa aí não teve a nem... mãe dele. Não Olha teve nem como esquivar. É a Não mãe, teve nem é a como mãe. esquivar. Não Já deu. deu no meio. Então tá bom, vou casar. Calma, eu vou casar. Como foi a primeira vez que você foi na casa da mãe dela? Porque a mãe dela falou Nossa, aquele sem vergonhas. Primeira vez que eu fui lá, eu pensei que eu tava indo pra uma batalha, né? Uma guerra, né? Com medo terrível. Eu chegava na igreja com medo já, né? Já me escondendo, porque o pai dela era bravo, alagoano bravo, né? Mas na casa, quando eu fui pra casa dela, já, vamos dizer assim, tinha esse clima, mas de boa, porque a gente se encontrava um dia sim, um dia não na igreja, né? Então, um dia sim, um dia não, eles tinham que me encarar, né? E eu sempre fui daquele crente de verdade, de não faltar em culto. Então, terça-feira eu tava no culto, sábado tinha evento, eu tava no culto, domingo Ele não eu tava no grudou culto. você em nenhum momento na igreja? Eu falei, moleque, vem aqui. Não, mas que as indiretas era direta, não era indireta, Não não era direta. tipo isso aqui que aconteceu. Não, meu Deus. Mas era uma outra época, né? Era uma época onde a igreja, ela tinha, vamos dizer assim, os seus líderes tinham uma outra maneira de lidar com as pessoas. É questão de cultura, né? Então, hoje nós estamos vivendo uma outra cultura. Hoje a gente senta, conversa, resolve as questões. Naquela época, até esse momento foi difícil, né? Acho que pra gente sentar e conversar de verdade foi quando eu falei pra ele que nós íamos casar. Já tinha 7 meses que nós estávamos namorando. Já tinha 7 meses, a gente estava Escondidos. namorando, escondido, aquela coisa difícil pra caramba. Aí que eu cheguei nele e falei assim, ó, vou casar. Aí ele virou pra mim, que nem os pais normalmente falam, né? Você vai casar? Como é que você vai casar? Você tem o quê? Eu falei, não, eu tenho tudo. É desse jeito, mano. Tenho tudo. Pelos olhos Não é? da fé ou tinha mesmo? Não, pelos olhos da fé. Da pura fé. Mas você sabe o que era importante? Nós trabalhávamos. Sim. Eu numa empresa, ele na farmácia. Desde os meus 15 anos eu trabalhava, ele também. Porque hoje nós vemos que a oportunidade para os jovens não é como no passado. Né? Infelizmente hoje, quando o jovem vai trabalhar, já tem aí 20 anos, 22, 23, não. Antigamente, o meu primeiro emprego foi numa imobiliária e eu tinha 14 anos. E depois eu fui trabalhar numa empresa que eu tinha 15 anos, entendeu? Então, assim, a coisa era diferente, né? Eu comecei a trabalhar com 11 anos. 11 anos. Não, Né? é Carteira legal. assinada. Eles gostam de falar essas É coisas, legal, né? Todo pai gosta de falar, é que eu comecei a trabalhar com 10 anos.
Eu Vai comecei ver, com milagre, 13, milagre 12. que não citaram feira, porque normalmente a história é na feira eu carregava o carrinho lá. Ainda bem que a nossa. Mesmo que a nossa Era época aqueles era vigias diferente, também, mas aquele- não era precisou vigia disso, no- graças a Deus. É que se eu for entrar nessa questão, foi antes ainda. Não, mas falando nessa questão de pedir pros pais, acho legal a gente falar, porque a molecada de hoje em dia não sabe o que é isso mais. Não. Né? Elas não têm nem noção do que era aquela tremedeira de chegar Tipo, pra pai. conversar. Então é bem legal falar que antigamente o pai dava... Era É. complicado, não era qualquer um que chegava em casa, não. Então, naquela época era muito difícil. Como eu falei, eu não consegui chegar neles e pedir ela em namoro. Ah, mas se Não você... havia clima. Mas se você também não vai, ela ia falar, ó, eu enfrentei o busão, meu irmão. Entrei gritando, meu amor. Tive que enfrentar, né? Não, mas o problema não era eu enfrentar eles. Era eles querendo me ouvir. Aceitar, É né? diferente. É diferente, entendeu? Porque nessa época, o jovem ele não tinha voz. Não é que os pais, vamos dizer assim, pressionava para falar. Não, nessa época os pais não queriam conversar, entendeu? Então eu já sempre fui questionador, tudo, mas foi uma situação que eu tentei conversar e não tinha acordo. Então por isso é que teve que rolar um relacionamento escondido, um bom tempo, tal. Quando eles descobriram, eles falaram, já tá namorando, então, né? Fazer o quê, né? Estão namorando escondido, então tem que namorar na minha frente. Aí foi que eu comecei a frequentar a casa deles. Mas aí já foi o momento que eu já cheguei e falei, vamos casar. Vamos casar porque não vai rolar o relacionamento do jeito que tá, não. Vocês casaram depois de quanto tempo? É 1 ano e 2 meses, né? Entre namoro e tudo, noivado deu 1 ano e 2 meses. Mas é aquele negócio. Meus pais não queriam no início, né? Sofri muito com isso, porque minha mãe me puniu muito. E nós congregávamos juntos. Isso que é engraçado. E minha mãe era líder dos jovens. Então, assim, eu não podia nem sentar perto dele na igreja. Se eu sentasse perto, ela já dava um berro e mandava eu sentar lá do outro lado. E quando eu não obedecia, ela vinha e me dava um beliscão, né? Pra você ver Tá como vendo? que eram as coisas, Os jovens né? aí que eu lidero, vocês estão vendo como eu sou bonzinho. Ainda deixo vocês sentados do lado. Vou Só começar a pra- fazer isso. Só para concluir isso aí um pouquinho, aí ela começou a impedir de eu estar perto dele, de eu falar com ele, só que eles acabaram vendo que não tinha mais como impedir, porque viu que realmente era amor e que tinha que fazer algo, e meus pais não queriam que eu casasse com o Silvio, a realidade era essa. Mas depois de tudo, ele vendo que realmente, eu creio que ele começou a ver o propósito de Deus nisso tudo. E depois que casamos, ele se tornou o melhor genro dele. Então, eu deixei de ser a filha. Quantos e dei anos um ele genro. tinha? Só um. Não, 2. É o Antônio, meu cunhado. Ah, tá, que eu falei. O Antônio também é um genro maravilhoso. Ele sempre gostou do Antônio. Antônio, nossa, nem sem palavra. Eu perguntei porque se ele Mas só aí- tem um... Não. Mas aí começou ele a se tratar tornou- melhor que a filha. Ele você quer começou a dizer. tratar ele melhor que eu. Aí esse genro aí foi tudo pra ele. Não vamos comparar não, que o Antônio é muito melhor que eu. O Antônio é um Nossa. santo, cara. Ah. Antônio, você é um santo, cara. Eu gosto demais de você. Entendeu? Mas... Vocês iam falar alguma coisa? Não, porque eu ia perguntar. Vocês falaram bastante sobre a questão do Deus uniu os propósitos e através do propósito uniu vocês. O que seria esse propósito? O que vocês entendem como esse propósito de Deus para a vida de vocês? Então, para mim, esse propósito de Deus é justamente nós levarmos pessoas a Cristo, né? Eu acho que, eu acredito muito que aquilo que nós estamos fazendo durante esses anos e o que a nossa família ela tem representado, né, é justamente o propósito que Deus tem para as nossas vidas, que é levar as pessoas a Cristo, né, com esse modelo. E qual é esse modelo? É um modelo de pessoas que têm as suas dificuldades, que têm os seus erros, que passaram pelas suas situações, né, mas vencem isso, ou estão vencendo isso, né, para que Cristo venha a ser glorificado. Às vezes a gente coloca o Evangelho em um patamar onde as pessoas elas não conseguem chegar, né? Então o Evangelho você aceitou a Cristo, você é santo, e você tem que deixar isso, você tem que deixar aquilo. E na realidade a gente entende que o cristianismo, quando você aceita Cristo, é um processo, né? Caminhar com Cristo é um processo, né? Então nós estamos
nesse projeto de Deus, que começa na nossa família, ou que Deus nos proporcionou uma família, que tem os seus defeitos, as suas dificuldades, mas que busca adorar a Deus e busca levar outras pessoas a Cristo. Então, eu acredito que o que Deus falou comigo, quando a gente fala Deus falou comigo, parece uma coisa assim, parece que o cara é assim com Deus. Não é isso. Mas houve um momento específico que Deus, ele falou dos propósitos que ele tinha, com a minha vida, com a vida da Neia, e isso foi se revelando, foi acontecendo ao longo dos anos. Então, Deus, ele nos coloca em um local específico para que ele venha desenvolver o seu projeto, e nós precisamos estar atentos ao que Deus ele quer de nós. Que nesse momento aqui, esse momento aqui é algo que Deus colocou no coração do Lucas, e que é para transformar a vida de outras pessoas, para que outras pessoas entendam que ser cristão nós não somos perfeitos e nós não estamos acima de ninguém, mas que ser cristão é nós vencermos a cada dia os nossos desafios, e tentarmos agradar a Deus. Não é agradar a Deus, não, é tentarmos agradar a Deus. Ô, pastor, mas quando o senhor fala, eu queria também O cara entender falou um pouquinho. que nem ia falar. E as perguntas deles são... Desculpa, né, feroz. cara? Desculpa Mas, ô, aí, né, Lucas, meu? Eu tô zoando. Fala aí, Lucas. Ô, Lucas, só trabalhando você um pouquinho. Você sabe que é importante no que o pastor falou aqui, que isso é muito importante do propósito? Ele já viu que nós estaremos aqui hoje, através da sua vida, para abençoar outras pessoas que estarão nos assistindo. Por quê? Porque tem vidas que acham que ser cristão é ser aquela coisa pacata. E não é isso. Ser cristão é ser isso que nós somos mesmo. É falando assim, olha, nós temos dificuldades, sim, temos problemas, sim. Nós passamos por situação, sim. Porque não somos santos. Mas o Senhor nos capacita. Isso que é importante. Não, é legal vocês falarem nesse ponto, mas eu queria entender a transição disso, porque vocês casam, né? E aí o senhor me fala aqui pra gente que o senhor basicamente não tinha nada. Veio lá, tenho tudo, mas tudo na fé. Nada. E aonde chega o pastor Silvio e a pastora Neia? O tudo dele é ela, irmão. Pega o... Pega a missão! Na hora que o pai assim, você tem tudo? Claro que eu tenho. Já tem o ela, verdade, O restante foi lucro, né? Juros, São dividendos, consequências, né? consequências. É porque antigamente os pais eram bem assim, né? Você tem casa? Você trabalha? Qual é a vida que você vai dar pra ela? Se você tiver casa, você trabalha, então você pode casar. Antigamente, não. Antigamente não. Nada mudou. Mas a sua pergunta ela é muito relevante, né? Por quê? Eu acredito que durante alguns anos, né, nós não entendíamos isso. Acho que, assim, essa transição, eu acho que tem uma grande... Porque, assim, acho que você aceitar isso é bem complicado, porque é um processo que, de longe, eu imagino que deve ser ferrenho, deve ser muito difícil. Sim. Deve ser muito complicado. Foi porque primeiro veio uma chamada, né? Porque é muito legal isso. Nós precisamos entender que Deus primeiro ele nos chama. Mas né? vocês tinham vontade de ser pastores? Não, nada a ver. Sonho? Nada. Nada a ver, Porque, nada assim, a vocês ver. estão dentro da igreja. O senhor cresceu dentro da igreja. Legal que o Joe falou isso. Porque você está dentro da igreja. Na maioria das pessoas que estão ali dentro, que basicamente... Porque, assim... Gente, vamos ser bem sinceros, né? Vocês estão aí, vocês sabem, né? Que o crente... que você vai falar. Não. Fala a verdade. Não, você tá certo. isso. Pode falar, Vamos Lucas. colocar Você tá certíssimo. O crente vai pra igreja de que dia? Sendo bem sincero. Domingo. E agora com a É pandemia, legal que nem ele falou. domingo. Eu ia. Quando tinha culto, eu tava na igreja. E basicamente isso vem de uma família pastoral. Porque assim, se você for colocar, quem tá sempre na igreja? É o hábito, né? É o cara que tá ali, que quer ser alguma coisa, quer ser um evangelista, quer alguma coisa. Mas quando ele fala assim, não, eu não passava nem na minha cabeça, de longe, me surpreende esse ponto. Não passava na cabeça. A ideia era simplesmente estar ali. Eu sempre me envolvi com a parte musical, mas não sou músico, né? Eu sempre gostei de tocar, mas não sou músico, pelo contrário, eu só tenho um bom ouvido, porque eu sou chato demais, né?
Então, eu sou muito crítico nessa área. Então, a ideia era só servir. Então, nós estávamos servindo e tal. Aí vem um ponto que para mim é importante, porque quando Deus ele falou comigo através de um pastor sobre isso, a minha resposta para Deus foi: você está maluco, né? Deus, você está maluco, não é o caminho, não sou eu, né? E aí, durante muito tempo, eu fiquei, vamos dizer assim, brigando com Deus e dizendo que não tinha a mínima condição de eu chegar onde Ele queria. O engraçado é que, normalmente, a visão nunca combina com o momento, né? Não, e não combinava mesmo. Nós estávamos em crise. Em pouco tempo de relacionamento, a gente já estava em crise, quase se separando. Verdade. Vários problemas. Eu tinha um comércio. Foi até interessante que eu tive algumas propostas e acabei não aceitando por causa que eu tinha meu envolvimento com a igreja. E chegou um momento que eu olhei o panorama. Eu olhei em volta e eu disse: ou eu assumo aquilo que Deus quer realmente para minha vida, ou eu não vou conseguir ver uma geração se levantar. E foi aí que eu me posicionei, para justamente fazer a vontade de Deus, que muitas vezes a gente não entende qual é, então a gente acredita que essa seja a vontade de Deus, mas eu me posicionei, para levantar uma geração, para acompanhar uma geração que eu entendia que precisava de pessoas que olhassem para essa juventude, para esse pessoal que estava vindo e que precisava ser acompanhado. Como foi isso dentro de casa? Porque o senhor me fala que agora que tinha um comércio e há essa transição de larga esse comércio e vai assumir essa outra questão. Como foi a aceitação da pastora? Pastora, como é que foi isso? Antes de fazer essa pergunta, deixa eu fazer uma pergunta. A gente só perguntou do seu pai referente ao pai dele. E os seus pais, gostavam dela? Meus pais sempre gostavam. Tá. Meus pais sempre Eu foram... sempre fui essa mulher encantadora, João Éder. Não, Meus pais... Porque... Os Brincadeira, meus pais, brincadeira. eles sempre foram mais abertos, né? Então a gente nunca teve problema. Os pais deles a mente dos pais deles, do pai dele, era bem mais aberta do que a mente do meu pai. Mas Meus pais tinham a mente muito fechada. E aí é que vem algo bem interessante, né? O meu pai tinha a cabeça muito mais aberta, ele foi da Elim também durante muito tempo, ele, vamos dizer assim, praticamente se converteu na Elim, ficou muitos anos. Mas chegou um momento que eu olhei para o meu pai e olhei para o meu sogro e eu falei: eu preciso andar com o meu sogro. Porque eu me identifiquei com aquilo que ele fazia, né? O meu pai, da mesma forma, dirigia igreja, tal, mas eu me identifiquei com aquilo que ele fazia, né? E eu vi a oportunidade de não só crescer, né? Mas de colocar os projetos na mesa, que é justamente o que eu estou dizendo para vocês, que na época era muito difícil um jovem chegar e falar assim: olha, o caminho é esse aqui, né? E eu sempre fui um cara, vamos dizer assim, meio turrão, sempre era um cara meio difícil ousado, de lidar. Eu era ousado, mas eu era um cara difícil de lidar. Então, pensa um cara difícil de lidar com uma geração difícil. Quer dizer, pensa no pau que deu durante muitas vezes. Mas eu entendi que essa era a maneira que eu precisava enfrentar, vamos dizer assim, trazer uma nova visão para o ministério, junto com outras pessoas. É claro que não foi eu sozinho, mas nós precisávamos trazer uma nova visão, mas precisava que fosse aceito isso. E esse foi o grande desafio. Era turrão e era visionário e tudo mais. E aí já voltando para dele, porque o Lucas perguntou, né? Como que foi essa decisão de largar, sei lá, o que você fazia para seguir somente, sei lá, o trabalho na igreja? Irmão, isso não Na realidade... Isso não serve como sua pergunta, não, viu? Não, Foi dele. foi do Lucas. Vai pensando na sua continuando aí. a dele. Não, na realidade, quando o Silvio, o meu pai disse para ele assim: vocês vão dirigir a igreja, não, vocês vão ajudar, na época tinha um pastor lá, né, vocês vão ajudar, acho que era o pastor Matos, era o Gilson, o pastor Matos, né, vocês vão ajudar um pastor lá na igreja do Jardim Casablanca. Aí já foi difícil, porque eu era filha de pastor
E eu sempre dizia, eu não quero casar com pastor. Eu não quero ter um marido pastor. Né? Por quê? Porque eu já sofria tudo, né? Dentro de casa, por ser filha de pastores, por ser recriminado por muitas coisas, não podia isso, não podia aquilo. Eu falei, imagine sendo mulher de pastor, como é que vai ser? Né? Mas Deus tem o propósito dele, os planos dele, e assim Deus fez. E quando o Silvio, meu pai, fez essa proposta de nós dirigirmos, estar ajudando lá no Casablanca, o Silvio foi para a igreja. Eu não fui. Eu fiquei, quanto tempo mais ou menos? Acho que uns 9 meses ali, né? Nossa. Quase um ano. Tava gerando primeiro, né? Eu falei pra ele, eu tava gerando Tava ainda. tentando Eu entender fiquei, a ideia. Sim, eu fiquei um ano, eu falei pra ele, você pode ir, eu tomo conta da farmácia, porque nós tínhamos uma farmácia na época. Eu fico tomando conta que durante o dia, enquanto não era culto, ele ficava. Na hora do culto, eu ficava na farmácia para ele ir para a igreja. Até Deus trabalhar no meu coração e eu entender que Deus tinha um propósito de unir mesmo, né? Aquele propósito que foi lá do início. E Deus tinha algo para nossas vidas. Foi quando eu entendi isso. E eu, na realidade, eu não queria que ele vendesse a farmácia. Mas Deus faz tudo do jeito dele, da maneira dele. Foi quando nós tivemos uma dificuldade na farmácia e Deus falou para mim, você está entendendo que eu estou fechando o circo mesmo para você ver que eu preciso de vocês, eu tenho algo com vocês? E eu estava vendo o desejo do coração dele de crescer ministerialmente. E ele tinha um desejo não só disso, porque ele viu os jovens sofrendo, ele viu os jovens passando aquilo que nós passávamos e ele queria ajudar, ele queria estar ali, ele queria mostrar que os jovens conseguiriam sim alguma coisa. Né? Porque naquela época os nossos jovens não eram muito visados, não tem a chance que tem hoje, a oportunidade que tem hoje, né? Nós éramos ali vividos na rédea, né, os jovens antigamente. Então ele tinha visão de com que esses jovens crescessem, porque ele via os sonhos dos jovens e ele falou, não, eu preciso investir. Aí eu comecei a ver esse sonho dele e abracei o sonho dele e estamos aqui até hoje. Isso já na Elim. Na Isso Elim. já era Elim. Sempre Elim. Sempre Sempre Elim. Elim. Nunca quiseram sair, não? Sim. Eita, sua cara denunciou o mundo. Ainda bem que tá sendo Eu gravado. não sei se Tá denunciou. tudo ali, ó. Agora vamos falar de PNL. Eu não sei se denunciou antes, agora ou futuro. Deixamos isso daí. Mas por Não, quê? sim, nós passamos dificuldade, porque logo após que nós assumimos a igreja, meu pai faleceu. E quando meu pai faleceu, aí começou todo o trajeto da nossa história, porque aí o nosso casamento foi crescendo ali, o nosso ministério cresceu depois que eu perdi o meu pai, né, amor? A nossa vida começou há 23 anos atrás, justamente porque eu era filha muito grudada ao pai, o Silvio era esse turrão, igual ele falou, ele batia de frente com o meu pai, eu não aceitava que ele batesse de frente com o meu pai, embora ele sendo o melhor genro, ele sendo aquele genro maravilhoso, mas tinha coisa que eu falava para ele, você tem que ter certo respeito pelo pastor José Pedro, que é meu pai, que era o presidente do ministério. E ele começou a entender isso, ele começou a ver isso, e quando ficou tudo, né, o Senhor trabalhando ali, o Silvio ajudando ele, aí os pastores da época já começou a profetizar, né? Começou a chamar eu de Petrucinha e ele de Zé Pedrinho, né? Já começou a falar aí, né? Agora vai, né? Não adianta, é a missão de Deus na vida de vocês, não tem para onde vocês correrem. Foi por aí a nossa vida. Aí a pergunta foi, você já teve vontade? Sim, porque nós passamos uma situação difícil depois que meu pai faleceu. E nós achávamos que nós não iríamos conseguir abrir a mente e tal de algumas pessoas devido a tudo que já passou. Aí foi aonde Deus mostrou dos propósitos dele, começou a mostrar em sonhos, começou a mostrar em visões, começou a mostrar né, aquilo que ele tinha para nós. E nós seguimos firmes nesse chamado. Vocês ficaram quanto tempo lá no Casablanca? 23 23 anos. O pai da senhora era o presidente da igreja. Da Sim. igreja. E quando ele sai, quando ele acaba falecendo, e quem assume essa presidência? O vice. Aí assume o vice. E como como vocês chegam à presidência da Elim? Então, o pastor Ciêncio, né, que é amigo nosso até hoje, temos amizade com ele. E isso é muito legal, né, porque é uma pessoa que contribuiu durante essa época, bem antes, né? Ele já era vice do pastor José Pedro, mas aí ele assumiu o ministério, ficou 5 anos, e aí houve uma eleição. Nessa eleição já havia justamente essa, vamos dizer assim, essa quantidade de jovens, né? De pessoas que queriam ou estavam buscando
uma visão diferente, ou vamos dizer assim, uma renovação, né? Então foi nesse momento que eu acabei sendo escolhido, né? Eu já estava pastoreando a igreja do Casa Branca há 5 anos, né? Porque eu assumi a igreja do Casa Branca, no ano seguinte o pastor José Pedro faleceu. Então, 6 anos, né? Aí o pastor Ciência ficou 5 anos, então nós já estávamos com um trabalho consolidado ali no Casa Branca, né? E aí onde veio, né, a oportunidade, porque no Ministério Elim há uma eleição a cada 4 anos, né, e onde eu fui eleito e assumimos o ministério aí com esse desafio de trazer uma renovação, né? E aí Deus foi muito bom conosco, porque trouxe pessoas maravilhosas, né? E foi onde surgiu o Ministério de Louvor Elim, né? Onde, graças a Deus, nós conseguimos gravar um CD, depois um DVD, né? E uma galera muito legal, uma garotada muito envolvida com a obra, né? E isso hoje é muito gratificante, porque vários daqueles que começaram conosco lá atrás, que eram meninos, que se tornaram jovens, que se tornaram obreiros, hoje são pastores, né? E isso é muito gratificante, né? Então foi esse processo, assim, em poucas palavras, né? Resumindo aí. Resumindo a história. Vou fazer uma pergunta difícil agora. até deu uma, né? Quer mais água, pastor? Quer mais água? Café. Aproveitar que o Silvinho Tem água ainda? Se quiser. Aproveitar que o Silvinho tá aqui, qual filho vocês preferem mais? Brincadeira, brincadeira. Não, mas Brincadeira. mesmo que eu quisesse te responder, eu falaria para você, ou para todos. Ela vai falar meu último neto. Os três são iguais pra gente. Nós temos um Não é amor brincando, assim é só maravilhoso pelos brincando. três. Tô brincando. Só pra puxar assunto. Ela pode ver. Você pode ver que ele até fugiu. Os cervejos aqui, gente, ó. Pode falar. Tá bom. Ficar nervoso. Se vocês não... Eu sei que às vezes as pessoas elas não entendem isso, né? Elas acham que ter uma vida ministerial é fácil, porque é só você subir num púlpito ou num palco e dirigir um culto. Mas para quem tá no dia a dia sabe que é uma correria, como se fosse uma empresa e às vezes até mais. Se vocês não tivessem exercido a função de pastores, qual função vocês gostariam fora de pastorado? Fora da igreja, fora de ministerial? Você já sabe, política. Mas esse é um assunto lá pra frente. É um assunto lá pra frente. Acho que a gente vai ter que marcar uns 3 bate-papos aqui, nem assim. Isso é um assunto que a gente vai chegar nele ainda. Pra Eu você, sei disso esse porque trabalho a meu. música ficou 25 Até hoje na cabeça. Fez um ano, vai fazer um ano. Vai fazer um E até ano. hoje a gente não esquece a música. Então, eu acho que eu realizei um dos sonhos nessa área, agora, há poucos dias atrás, que eu me formei em História, né? Então, eu sempre tive esse desejo de ser um professor, né? Até porque, logo cedo, né, quando eu assumi não o ministério, mas a igreja, eu já precisei começar a ensinar, né? E uma das coisas que eu gosto muito é isso, é ensinar, né? É dar palestras, é preparar material. Então, é uma coisa que eu, vamos dizer assim, um sonho que eu realizei agora, né? Depois dos 50 anos, que foi terminar uma faculdade, né? Mas é uma coisa que eu teria feito, né? Com toda a dificuldade, porque não foi fácil para mim estudar, né? Eu tive que parar de estudar muito cedo, né? Só voltei a estudar há poucos anos. Mas durante esse tempo, eu consegui fazer cursos teológicos, cursos de liderança, né? Mas o meu sonho mesmo era se formar. E, graças a Deus, eu consegui agora, uma semana atrás. E como foi dividir, pastor? Porque eu que acompanhei um pouco desse time, como foi dividir o trabalho, igreja e família? Tô gostando de você, viu? E tem umas perguntas assim bem... Eu achei que você ia ser um problema nisso. Não, o único problema é a risada. Passando disso... O rapaz do áudio, ele falou, um dedo assim. Mas não dá, cara.
Coitado de quem... Meu, desculpa, Tô achando gente. que tá batendo Desculpa uma quem tá inveja ouvindo aí, a gente. Lucas. É, tô sentindo aí, viu? Tô Ó, sentindo. você canta e eu dou risada. Fechou. E ó, só pra Fechou. você que tá assistindo, isso não é combinado. Isso é risada dele mesmo. É assim normal. mesmo. É normal. Eu sofro com isso, eu sofro. Então, eu só sofro. voltando Essa- à sua pergunta, como é que foi dividir esse... Essa sua pergunta, ela é forte, porque na realidade não há divisão. Não há divisão. Né? É importante quando você entende o que Deus tem para a tua vida, e a tua vida passa a ser o teu chamado. Né? Então, quer dizer, a minha família, eu criei a minha família para entender que Deus tinha um chamado na vida deles. E no meu trabalho, por onde eu passei, eu procurei justamente falar de Cristo, ser não o pastor, mas ser o cristão que conseguia, ou que procurava fazer a diferença na vida das pessoas. Né? Então, os lugares onde eu trabalhei, depois que eu assumi o pastorado, eu sempre fui chamado de pastor. Né? Como teve empresa que eu fui proibido, as pessoas eram proibidas de me chamar de pastor, né? Porque com todas as nossas falhas a gente procurava representar Cristo. Né? Então, não há uma divisão. A ideia de dividir, né? Isso aqui é família, isso aqui é trabalho, isso aqui é igreja. Né? Ou vamos dizer assim, esse aqui é o meu chamado. Não, o seu chamado, ele está impregnado em você. Então, onde você estiver, você vai destilar Cristo. Né? Então, na família, as pessoas elas vão andar com você porque elas querem andar com Cristo. No trabalho, as pessoas vão querer estar com você porque você está ali como representante de Cristo. Né? Então, para mim, não há divisão. Para mim, é uma vida só. Né? Você tem que dividir, sim, o tempo, muitas vezes, né? Que é essa questão de muitas vezes você não conseguir conciliar o tempo para todas as coisas. Né? Então, por exemplo, quando você fala de família, nós não tivemos, os meus filhos não tiveram uma vida muito sociável, né? De viajar, disso, aquilo, outro, né? Por quê? Porque a gente sempre trabalhou essa visão, mas isso também não impediu que nós deixássemos eles fazerem isso. Mas né? isso só explica muita coisa agora, porque o senhor gosta de viajar, viu? Então, Tem até um negócio que se chama equidemomania, que acho que é o que eu tenho. Se for ver minha bolsa, já tem roupa, já tem tudo. Se você me chamar hoje pra eu dormir na sua casa, eu tô pronto. Porque eu sou assim. Então eles cresceram com essa responsabilidade com as coisas de Deus, né? Mas na medida do possível, até porque nós não viemos de uma, vamos dizer assim, de uma condição financeira, como muitos que podem viajar todo final de semana. Nós nunca tivemos essa condição, né? Mas sempre estivemos envolvidos com a igreja. Né? Mas a ideia sempre foi tentar dar o melhor. Né? Não que fosse proibido, mas que fosse possível. Né? Então, por isso que para mim essa divisão nunca existiu. Agora... Deixa eu fazer uma pergunta para a pastora, porque isso daqui é comum. Normalmente, quando eu fazia minhas lives e tinha filho de pastor, o comentário era padrão. Existe um peso maior por ser filho de pastor? Você acha que o pessoal cobra muito mais? O pessoal tão, tipo assim, exagera? Exagera, sim. Tem, sim, um peso bem maior. Porque eu digo por mim, na época, nós não poderíamos fazer isso, fazer aquilo, colocar uma calça, cortar um cabelo, pintar uma unha, usar um brinco. E se você fizesse, é filho do pastor, então já tinha aquela coisa, né? E outra, nós deixávamos de fazer muitas coisas por ser filho de pastor. Então, nós éramos muito recriminados na igreja. Eu brinco, né, para você que vai me ouvir, que filho de pastor é capacho de igreja. Até a sua própria cobrança era maior, você Com cobrando. certeza. Nós cobrávamos de nós mesmos e os outros cobravam de nós, né? E por todas as situações. Tipo assim, você não podia rir como o Lucas ri. E ela tem a risada também Eu assim, tenho né? risada no Lucas, você entendeu? Não pode. Você já pensou você no restaurante? Meu Tá Deus! um aqui e o outro ali? Maravilhosamente Uma bem. vez, nós estávamos no mesmo restaurante. O Lucas, ele sentou do meu lado. Por isso eu não quis sentar do lado deles, tem um trauma. eu saí. Temos que tratar... Gente. Pastor, Sabe, vamos orar vou depois. confessar. As pessoas do restaurante olhavam. Eu vou confessar, hoje eu fui almoçar,
A gente tá aqui na Moca hoje, né? E tem um restaurante aqui próximo de onde nós estamos. E aí eu fui almoçar hoje e conversando com a galera. Então foi uma galera lá. E eu me empolgo. Ninguém percebeu, né? Então, e por você ser filha de pastor, Lucas, você não podia nem rir assim. Você tinha que ser discreto, sabe? Toda aquela coisinha. E esse ponto é interessante porque as pessoas têm mesmo um certo preconceito, não só por você ser filho de pastor, mas por ser cristão. Tem gente que acha que cristão tem que ser aquela coisa quadrada, Alienada. e aí você não pode rir mais alto, você não pode vestir uma roupa diferente, você não pode ouvir uma música diferente, e não é exatamente Não isso, é né? isso. E aí é que vem, né? Vamos dizer assim, a nossa trajetória que foi diferente, porque quando nós, no caso, os meus pais, quando nós fomos quando os meus pais cresceram na Elim, né, os meus pais já eram muito liberais. Seu pai assumiu a igreja e pintou logo de preto. Naquela época, assim, a mudança é meio isso. Pintar de preto não, mas ele era o único pastor que tinha televisão, para você ter uma ideia. Nossa! Entendeu? Então, para você ver a situação que era, Exato. entendeu? Então, eram muitas proibições. E já os meus pais, por exemplo, a gente jogava bola. A criançada não podia jogar bola. Né? A gente, Então, o irmão já expulsou o demônio da gente. expulsou. Então, esse toda... Eu Olha, lembro. Chamou a gente no canto lá, falou você e você. Deixa eu tirar esses demônios. Meu Deus. Mas você falou da igreja pintada de preto, mas você quer saber uma? Meu pai só pintava a nossa igreja da cor ocre. Era só... O que é Só. cor? O que é? É não bege, sei. é bege. É tipo laranja, não, é tipo laranjinha. Mas bem mais clarinho, fechada, era uma é. latinha bem clarinha. Aí, quando o Silvio foi pro Parque Brasil, que começou a se envolver com obras, a primeira coisa que ele foi, pintar carmuça. já Mudou mudei a cor da igreja. Vamos mudar E meu essa pai, mas cor. não, a igreja tem que ser ocre, fica mais bonito com essa cor, não. Ok, vamos tirar essa cor feia. Carmuça, pronto. Já disse tudo, né? E aí era assim, né? Eu fui crescendo e aí fui assumindo responsabilidades. Mas tinha uma área na igreja que era muito difícil, que é equipamento de som, né? As igrejas eram, vamos dizer assim, não faziam investimentos nessa área. E aí acabaram me colocando como tesoureiro. Era o homem do dinheiro. Meu, aí o que acontecia? Só que eu não podia comprar nada, né? Porque só podia comprar o que ele queria. Então eu esperava ele viajar, aí ele viajava. Quando ele voltava, eu já tinha comprado. Entendeu? Então ele viajava, eu ia lá e comprava equipamento de som. Mas, Silvio, o que você assim. fez? Ele ficava louco comigo. Aí teve uma vez que ele viajou, quando ele chegou, eu tinha mobiliado o escritório. Entendeu? O ministério não tinha escritório. Verdade. Aí eu mobiliei o escritório. Quando ele chegou, eu tinha comprado arquivo, mesa, armário, cadeira. Aí ele, o que você fez, meu? Eu falei, cara, você é o presidente, você não tem um escritório. E esse arquivo tá até hoje lá na sede. Precisa jogar fora. Elite, essa história. Vamos fazer a salinha lá, Museu Elim. Já gostei da Museu ideia. Elim. Foi museu lá durante muito tempo. A gente tá tentando desfazer o museu. Mas então essas mudanças, né, que graças a Deus eu fui tendo condição de fazer, foram muito importantes para essa renovação. Eu tava falando de pintar a igreja de preto, né? Já temos uma. Nós já temos uma, né? A questão é que pelo menos eu acredito, né, que a igreja ela é feita de pessoas, né, que estão inseridas dentro de uma sociedade, né, e que essa sociedade tem pontos que são que, vamos dizer assim, da mesma forma que a Bíblia ela tem pontos que são imutáveis, né, na sociedade nós temos pontos que são mutáveis, né, que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, né, e isso não vai ferir de forma nenhuma o evangelho, vai ferir de forma nenhuma a questão da santidade, né? Mas trabalhar isso durante essa sociedade, essa mudança de sociedade, né? Dos anos 80 para o que nós estamos agora, né? 2020, é loucura. E você falando sobre essas mudanças que foram acontecendo, o que quando você assumiu a presidência do ministério, quais foram as prioridades de vocês em questão de fazer com a igreja? Que vocês viram assim que é um diferencial do ministério, por exemplo? Então, uma das coisas que eu
sempre busquei, desde que eu assumi, foi a questão da área de ensino, né? Preparação de obreiros, né? Então, nós criamos o nosso, vamos dizer assim, o nosso instituto interno, não é instituto fora, né? Mas o ITEL, né? Que é o Instituto Teológico Elim, né? Justamente com a ideia de capacitar os líderes, né? Para que eles venham exercer o seu papel, para que nós venhamos receber uma palavra realmente cristocêntrica e uma palavra que esteja dentro, né, da visão bíblica, né? Então, o meu maior, vamos dizer assim, o meu maior empenho foi na questão de nós crescermos na palavra, né? Houve a parte musical, que foi muito bacana, né? Foi muito legal, um momento onde nós cresceu vários músicos na igreja, né? Tanto que acredito que vocês vão ter oportunidade de estar convidando, né, esse pessoal para estar, porque eles se tornaram músicos e agora se tornaram pastores, né? Então, esse desenvolvimento na área de ensino foi fundamental e tem sido fundamental para termos uma igreja centrada na palavra, né? E que possa realmente trazer a transformação na vida das pessoas, né? Então... E eu pergunto dessa questão do diferencial, porque assim, eu também cresci na Elim e também ando por muitas igrejas, né? Como vocês falaram que eu gosto de viajar, eu gosto de ir em vários lugares, mas uma das coisas que eu enxergo no Ministério Elim também como diferencial é a questão dos nossos templos serem próprios e estarem sempre muito bem equipados, digamos assim, como você falou, de comprar instrumento. Naquela época você já pensava nisso e até hoje é feito isso no nosso ministério, né? Pergunta, já aproveitando nesse ponto. Quando você assume Elim, quantas unidades Elim tem? E hoje, essa expansão... porque a gente sempre fala de um crescimento orgânico, um crescimento correto, né? Então... Lucas, eu sei que você tá da hora nessas perguntas. Tô louco pra perguntar sobre as irmãs do Coque. Tô louco, faz uma pergunta que eu tô louco pra perguntar. Não, até para. Essa eu também quero ouvir. Essa até eu quero ouvir, cara. Vamos nós três aqui, o papo é só nós três. Esquece. Hoje o que a gente mais ouve é sobre o quê? As irmãs do Coque, né? Você já foi irmã do Coque? Eu fui a irmã Leoa. Como assim? Explica aí. Desculpa cortar. Tô até com medo. Pelo amor de Deus. Não, o que eu mais Você já ouço viu? Hoje as mulheres têm cabelo caracolados, cheios, né? Eu não, eu era cabelo liso, mas o que eu fiz? Permanente pra ficar o cabelo Primeira cheio. vez que eu ouço essa expressão. Foi ao contrário. Ela deixava o cabelo enrolado pra Eu ficar deixava armado. pra poder ficar armado, pra poder ficar cheio, que eu achava bonito. Que a irmã do Coque é a irmã do Poder. Ah, meu filho, mesmo eu tendo cabelo com permanente enroladão, eu era irmã do Poder, isso até hoje. Porque o pessoal fala muito disso, né? Eu posso falar. Você pode falar, né, Lucas? Porque o pessoal fala muito disso. Hoje em dia tem até a nomenclatura, que é tudo worship, né? Porque a igreja Sim. tudo é só... assim, mas antigamente era aquelas irmãs que chegavam, olhava pra você e já falava, ó, Deus tá me falando isso, aquilo, aquilo outro. Eita! E eu não vou nem perguntar, porque eu sei que ela sempre foi assim, né? Mas como que é pra você hoje essa questão? Como que você enxerga isso? De olhar pra uma pessoa e Deus revelar... Porque hoje em dia poucas pessoas têm essas experiências. E às vezes, até uma menina que se converteu faz pouco tempo, ela perguntou assim, como é que é? Como é que você sabe? Você vê assim na frente? Não, o pessoal tem Boa esse tipo de pergunta. dúvida. Sim. Muito boa pergunta. Essa é Nossa. forte. Essa é forte, Você sente né? um tremelique na perna? Eu vou dizer por mim, Neia, eu sou um pouco covarde muitas vezes naquilo que o Senhor me mostra ou pede para me falar. Eu sou um pouco covarde, digo isso justamente por quê? Porque as pessoas às vezes não aceitam muito isso. Como é que Deus falou? Como é que é isso? Que revelação é essa? Né? Porque hoje nós estamos num mundo que as pessoas elas usam disso para querer sobressair de alguma maneira. Né? E na realidade eu sempre tive, não vou dizer para você que eu sou santa, que eu sou melhor que todo mundo, mas eu tive essa comunhão com Deus a ponto de Deus em sonho mostrar muitas coisas para mim. Ou eu estar num lugar e Deus fala assim, ó, você vai lá e vai orar pelaquela pessoa e vai falar isso para essa pessoa. Aí eu falava assim, acho que isso é coisa de mim, eu não vou fazer isso não. E eu falava, Deus, então me dá um sinal que é o Senhor mesmo que está me mostrando. Tipo ontem, eu estava naquele culto com vocês, no culto com vocês, e Deus falou, você vai lá e vai orar pelaquela pessoa. Eu falei, imagina, eu vou lá orar pelaquela pessoa nada, virei o rosto assim, tipo conheço. assim, né? Tipo isso mesmo, eu nem conheço, né? Mas Deus falou, ela tá precisando de uma palavra, assim, assim, assim. E eu falei, ó, se o Senhor der a oportunidade da... Como é o nome? Isadora. Isadora cantar mais um louvor, então eu vou até ela.
Aí eu falei, não, Senhor, eu não vou me acovardar mais uma vez, eu não vou. Aí o que aconteceu? Deus falou no meu coração. E o que a Isadora fez? Foi lá e foi orar por ela. Toma. Não foi. Toma na cara. É, não, é mas- bem mas- isso mas- mesmo. mas- Toma na tua cara. Porque ela não estava fazendo isso com ninguém. Aí depois ela orou por essa pessoa e orou pela outra. E quando terminou o evento, eu cheguei nessa pessoa e falei, Deus mandou falar isso e isso pra você. Aí ela olhou e falou, nossa, é bem isso que eu tava precisando. Você entendeu como é que é isso? Deus, ele conhece a sua necessidade, ele conhece a sua vida, ele sabe aquilo que você está precisando. Então, muitas das vezes, você vai naquele local querendo ouvir algo. E Deus tem... melhor revelação é a palavra. Você lê ali, dentro daquilo, o Senhor já está revelando, já está dizendo. Mas tem pessoas que você precisa ouvir algo e Deus te toca para você falar algo, para que ela venha entender o que Deus quer com ela. E é bem assim. E por que você acha que hoje em dia as pessoas não têm muito essas experiências? Por medo. Por medo. Quantas vezes eu mesmo, Neia, né, pastora Claudiné, deixei de falar aquilo que o Senhor me mostrava por medo. Medo do quê? Do que as pessoas iriam falar. Né? Ah, quer ser melhor que as outras, ou não é Deus que está falando, quer sobressair, não é isso. Você acaba tendo aquele bloqueio entre você e Deus mesmo, e fala assim, quantas vezes eu cheguei para Deus e falei, Senhor, eu não quero mais sonhar, não me mostra mais nada, eu não quero mais ter visão. Eu cheguei a falar isso para Deus, justamente por isso, porque a gente não é bem aceito muitas vezes quando Deus te mostra antes de a algo. gente começar um podcast, você falou... Falei a alma mesmo. pode falar meu. aqui. Vai Tá pegar, caçando vai fluxo. pegar. É isso mesmo. Eu sonhei essa madrugada, Não eu ainda vou falei falar- pro meu marido Não em vamos casa. falar sobre isso. Não, eu vou falar pra Não você que eu estava grávida. Você já falou que 9 não ia meses falar. com dor de parto. Eu estava gerando com dor de parto. Então eu creio bem no que... É algo que Deus fala e mostra pra você o que é. E eu entendo bem claramente. Eu entendi mais ainda quando eu pisei dentro dessa sala qual era a minha dor de parto. Tá na hora de nascer. Eita, Deus. Eita. Eu senti arrepio de verdade. Deixa eu só explicar, porque a gente conversou sobre isso antes, rolou uma... É. E já, não sei se vocês têm alguma pergunta, mas eu já quero engajar nesse tema. Vocês falaram sobre todos os projetos de Deus para a vida de vocês, sobre sonhos, sobre visão. Da onde veio a associação à Casa do Pai? Ah, eu quero voltar antes. Pode botar ela. Quero voltar Ai, antes. Jesus. Porque é um casal visionário, de Aham. verdade. Eu tenho... vocês, para mim, hoje é uma aula aqui, de coração falando mesmo. Da que onde bonitinho. veio... Ah, não, é sério. Tá puxando o saco dos participantes. Eu queria entender da onde vem, porque assim, o senhor fala muito de ensinar, a base é o ensino, e aí você vem e monta um grupo lá e aprova essa questão de fazer de ter um gasto, porque querendo ou não, acho que naquela época o gasto deve ter sido surreal, com o grupo Elim. Né? Então, acho que era Grupo de Louvor Elim. Ministério de Louvor Ministério Elim. de Louvor Elim. Então, como é essa transição para gravar e aí depois vem todas essas outras parcerias que a gente falou aqui, que aí o Silvinho fala depois, mas eu queria entender um pouquinho antes sobre isso. E já juntando a pergunta que você fez antes, que ele fez antes, quantas igrejas vocês pegaram e quantas igrejas tem Sim, hoje? boa. Só pra lembrar, pra você não achar que eu cortei você e não lembrei da sua pergunta. Não. Muito bom. Vocês me colocaram agora, né, com um monte de... Vamos lá, vamos desvendar. É assim, quando eu assumi o ministério, nós tínhamos... eu não vou saber especificar para vocês a quantidade de igreja que nós tínhamos, né? Mas a real é que nós assumimos um ministério onde as igrejas elas precisavam, né, realmente serem... precisava de investimento, né? Desculpa, gente, eu tô com uma Alergia? Não. uma sinusite brava aqui, né? Então precisava de muito investimento. Então durante muito tempo nós viemos trabalhando a questão de investimento de igrejas, né? E durante vamos dizer assim, de 10 anos para cá que nós estamos investindo em novas igrejas, né? Hoje nós temos 18 igrejas, temos dois terrenos que nós compramos para mais 2 igrejas, né? E a ideia, então, sempre foi não simplesmente alugar salões, né, para abrir igreja, mas foi sempre comprar propriedades. Então, durante esse tempo, a gente tem investido nessa questão de comprar propriedades para construir novas igrejas, né? Com a pergunta do Lucas, foi assim,
nós começamos esse trabalho de investimento em reformas de igreja e investimento também nessa parte musical. Depois, quando chegou um determinado tempo, eu me lembro muito bem de que eu cheguei no lançamento do DVD, eu cheguei para o pessoal do Louvor, foi lá na feira, Na Expo Cristã. Na Expo Cristã, no final da feira, eu juntei todos eles, o pessoal do louvor, da dança, e falei para eles que a minha parte, na questão de investimento, na questão gravação de CD, essas coisas, tinha terminado ali. Que dali para frente eles teriam que fazer as coisas acontecerem. E aí nós começamos a ver aí também a necessidade de investir, investir na sociedade, vamos dizer assim, investir nas pessoas que estão ao nosso redor, que muitas vezes a igreja ela tem um olhar muito para dentro, né? A igreja olha muito para si, se preocupa muito com essa questão de investimento interno, mas não investe em pessoas. Foi onde nós decidimos abrir a Associação A Casa do Pai, que o Silvinho já tinha esse desejo, a pastora Néia já sonhava há muito tempo com isso, foi onde nós resolvemos investir na associação para que nós viéssemos a ajudar as crianças do bairro. E aí esse projeto ele começou na igreja do Casa Branca. Agora na pandemia a gente teve que dar uma parada, mas no próximo ano nós vamos estar levando para outras igrejas, como a igreja do Jacir está se preparando para começar esse projeto também com as crianças lá, para dar esse atendimento, como eu tenho desejo de levar para outras igrejas também. Então, na realidade é assim, nós criamos uma estrutura, então hoje nós temos uma estrutura importante na área de ensino, temos uma estrutura importante na área de igreja. As igrejas Elim são muito bonitas, são bem organizadas, nós temos esse cuidado, então já uma questão também que já está encaminhada. Então, qual é o projeto agora? O projeto é cuidar de vidas. Então, o projeto é ir para fora, é ajudar pessoas, como nós temos aí a Conquista, que faz um trabalho muito bom, que é o pastor Gustavo que é responsável. A Conquista é um braço da Elim. Então, nós procuramos dar um apoio ao trabalho do pastor Gustavo. Então, a ideia é essa, é cuidar de pessoas. Muito bom. Ficou alguma pergunta? Já nem sei se... Acho que ele respondeu as 3 agora. Não, mas aqui ainda, viu? Tem um monte, né? Mas assim, é Mas só a hora... mas vamos passar um pouquinho. Não. Vamos lá. Não, porque pra mim isso foi um diferencial muito grande. Eu enxerguei essa questão das igrejas serem próprias e terem uma estrutura, principalmente agora na pandemia. É algo que eu cito para muitas pessoas, porque infelizmente tiveram muitas igrejas que nesse tempo de pandemia fecharam. Sim. Porque não conseguiam se manter e tudo mais. E hoje, no caso, graças a Deus, o Ministério Elim conseguiu se manter, né? Como que foi esse período de pandemia? A igreja teve alguma baixa, teve alguma dificuldade? Como que foi para vocês esse tempo? Então, acho que o período de pandemia foi realmente difícil. Nós temos 18 igrejas, são 18 igrejas próprias, mas... como todos, nós sentimos aí os problemas, as dificuldades na questão financeira, mas, como você já disse, o fato de nós termos criado uma estrutura, então isso facilitou bastante, que nós não somos uma igreja que ficamos visando a questão financeira. Então, as igrejas muitas vezes, elas abrem sem estrutura, sai alugando salões aí, e numa crise como foi essa, várias igrejas fecharam, pessoas foram prejudicadas, e graças a Deus, pelo fato de nós termos essa estrutura, então nós não tivemos baixa na questão de fechamento de igreja. Nós só houve uma congregação que, na realidade,
em Campinas, né? Mas que na realidade não foi uma questão financeira, foi uma outra questão local, mas as nossas igrejas, graças a Deus, nós não fechamos nenhuma, né? Ficamos com as portas fechadas durante o tempo que o governo determinou, né? Mas já reabrimos, graças a Deus, e os membros estão voltando, conforme eles estão se vacinando e conforme estão se sentindo à vontade. Então, a grande vantagem de nós buscarmos ter uma estrutura, uma igreja organizada, agora nós vimos a diferença. No momento de crise, nós não quebramos, né? E nem ficamos, e principalmente nós não temos uma visão apelativa. Você não vai chegar numa igreja Elim e que vai estar lá um líder, um pastor, tentando arrancar dinheiro de pessoas, porque nós não trabalhamos dessa forma, nós trabalhamos com a visão muito clara de que as pessoas elas contribuem aquilo que realmente o Senhor coloca no coração delas. E foi muito importante isso, um ponto que eu digo, que o Senhor abençoou assim tremendamente, foi onde nós podemos estar ajudando muitas vidas. Muitas pessoas necessitadas, tanto de conselho como alimentos, né, até mesmo financeiros, né, pessoas que não podiam pagar suas contas, né, algumas com conta de água, coisa assim, luz, gás, né, e a igreja, ela se movimentou, né, e a igreja fez esse trabalho, cestas básicas, sopão, né, distribuímos nas nossas igrejas. Foi um trabalho, assim, que realmente nós não paramos, porque quando as portas se fecharam, eu e o pastor Silvio começamos com uma live dentro de casa, né? E ali começamos com uma live de aconselhamento. Nós fizemos diferente, nós não fizemos cultos. Nós fizemos uma live de aconselhamento para jovens, para casais, né? E foi aí que o Senhor começou a trabalhar e começou a vir as lives, começou a vir os cultos, as músicas, e todos os momentos nós estávamos trabalhando. E eu agradeço a Deus porque até aqui Ele tem nos guardado, justamente, né? E isso é muito bom. Sentimos honrados por Deus. Pastora, pastor, vamos lá. E como é isso? Porque assim, a gente está acostumado com culto, pessoal dentro da igreja, a igreja casa cheia, porque ele sempre teve casa cheia. E aí vem a pandemia, fecham-se as igrejas, e quando a gente tem aquele retorno gradativo, vocês não podem gravar, vocês não podem receber ninguém. Como é gravar esse culto sem ter ninguém ali? Porque é diferente, é um ambiente diferente. Como foi isso? Eu acho que para vários pastores nossos, do nosso ministério, foi difícil, né? Porque as únicas igrejas que faziam o culto online era a igreja do Casa Branca e a igreja do Socorro, né? Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião com os pastores até, né, pelo Meet, né? E orientamos, o pessoal começou a se organizar e aí começamos a fazer esse trabalho de uma forma assim muito, vamos dizer assim, como é que eu vou te falar? Muito caseira, né? Muito caseira. Mas o bom é que todas as igrejas se dispuseram a fazer. E aí eu quero fazer fazer um merchan aqui dos adolescentes da igreja do Reis, né? Porque eu tive uma conversa com o pastor Alcides, né, e com a pastora Nilda, e falei para eles, olha, eu vi um trabalho dos jovens, dos adolescentes, e eu acho que eles têm que fazer aí, pegar um dia na semana e fazer toda semana, porque isso vai dar um resultado maravilhoso. E foi o que aconteceu, eles conversaram e a garotada se empenhou, e eu costumo dizer que eu sou fã, né, do culto, né, ou da live dos adolescentes lá do Reis, porque eles conseguiram se desenvolver, né? A cada semana vai lá um garoto, uma menina, né, e estão se desenvolvendo, e achei muito legal. Então, para resumir, foi uma experiência nova, né? E dizer que foi fácil, não foi fácil, foi difícil, né? Até porque as pessoas, elas não têm essa facilidade de falar com a câmera, né? É difícil, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. E a outra coisa também que a gente tem que ressaltar nessa questão da pandemia é que algumas pessoas, elas se afastaram da igreja durante esse tempo, né? E, na realidade, agora elas não conseguem voltar.
Eles se acostumaram, né? Se acostumaram, né? E não é que se acostumaram se com a live, não. acomodaram. Né? É que, na realidade, não havia vamos dizer assim, um encontro real com Cristo. Havia vamos dizer assim, Um costume. costume de estar na igreja, né? E agora, com a volta dos cultos, alguns não voltaram. Nós tivemos poucas baixas, não tivemos muitas, né? Mas eu conheço pessoas que realmente não conseguiram voltar. Então, na realidade, é importante que as pessoas elas não busquem a Deus simplesmente por uma questão de costume, de religiosidade, mas que realmente venha ter um relacionamento com Deus. Porque quando tem um relacionamento com Deus, é bem diferente. Você que tem um relacionamento com Deus, você pode até se afastar do culto, mas você não vai se afastar de Deus. Uhum. Então, automaticamente, se você não puder ir num culto, você não vai desviar por causa de você não pôde estar num culto. Né? Assim que você tem uma oportunidade, você vai estar lá, porque você entende que ali é um momento de celebração, que a igreja vai celebrar junto. Né? Então, a pessoa não tem dificuldade. Agora, quem não tem relacionamento com Deus, aí se afasta. Por A, ou por B, ou por C, né? E acaba depois não conseguindo voltar. E é até interessante que você tá... a pergunta dele foi muito interessante, porque era algo que eu estava pensando. Porque se você entrar no Instagram do Ministério Elim, Ministério Elim Brasil, né, que é o nosso Instagram, tem um dos vídeos lá de quando começou a pandemia, o primeiro culto que foi somente live, que só tinha mesmo as pessoas que estavam fazendo a apresentação, tem um vídeo da pastora Claudineia chorando. Sim. Porque ela olhou para a igreja, viu a igreja vazia e ela começou a chorar. E aí você vê também esse sentimento dos pastores, tipo, a igreja tá vazia, como vai ser isso? E como que foi, pastora, essa situação, assim? Foi muito difícil porque nós estávamos fazendo culto de ceia. Você está fazendo um culto de ceia, transmitindo pela live para que os irmãos participassem da ceia e você vê que o corpo estava vazio. A igreja, a nave estava vazia. E aí eu olhei aquilo, quando eu olhei me deu uma sensação muito terrível. Doeu dentro de mim, eu falei, Senhor, o que é isso? Aquilo me machucou de ver que nossos irmãos não estavam presentes, aquela comunhão gostosa da ceia, aquela união de estarmos ali junto, adorando o Senhor junto, buscando o Senhor junto, e de repente você está sozinho dentro da igreja, né? A nave da igreja, o templo, e você não poder estar olhando os seus irmãos. É bem isso, sentir o cheiro. Eu sou pastora, tá, gente? Nessa parte eu posso dizer isso. O cheiro da ovelha, estar junto com a ovelha, né? Sentir abraçada com a ovelha, agarrada com a ovelha. Isso fazia muita falta. Então, quando eu me vi dentro da igreja, na ceia, sem o meu povo, misericórdia, eu comecei a chorar. Doeu dentro de mim. Vou fazer uma outra pergunta agora pro lado mais complicado. Vamos lá. Que só coisa bonitinha, lindinha, ninguém é perfeito, não. Vamos lá. Um erro que você fala assim, cara, podia ter feito diferente. Porque normalmente na vida a gente, por nos lançarmos, a gente erra. Pesado, hein? Não é intencional. Existe a intenção de errar e existe o tentarmos e dentro desse se jogar, a gente acaba errando. Um erro que você fala assim, cara, eu podia ter feito isso daqui diferente. Mas, ao mesmo tempo, isso também me ensinou muito. Ah, sim, eu vou falar, depois o pastor fala. Eu digo assim, eu aprendi muito porque nós fomos ser, quando fomos ser pastores, o que aconteceu? Nós não tivemos muita instrução. Né? Aí o que acontece? Neia, tá? Eu vou falar algo assim que é muito importante. Primeiro, Deus. Segundo, família. E terceiro, igreja. Nós poderíamos, sim, ter tratado esse momento diferente de família com nossos filhos, porque nós trabalhamos com aconselhamento, nós trabalhamos com família, falamos que a nossa igreja é uma igreja família. Nós realmente somos família. E eu creio que se tivesse trabalhado mais a família, seria diferente. Porque nossos filhos, aquele negócio, eles não tinham tempo para descansar. Eu estou aqui, vocês vão estar com a gente. Entendo. É bem assim, né? Onde nós estivermos, vocês vão estar. E graças a Deus, os nossos filhos nunca foi aquele de dizer, não, nós não vamos. Era sol, era chuva, era de ônibus ou era de carro, eles estavam ali. Então, hoje, a visão que eu tenho, assim,
cuidem da sua família. Isso é muito importante. Por mais que nós ensinamos nossos filhos o caminho que eles devem andar, como a palavra de Deus diz, se nós tivéssemos dado uma atenção maior para os nossos filhos, muitas coisas talvez poderiam ser diferentes. Eu acho interessante você tocar nisso, porque às vezes a pessoa ela supervaloriza diz que é espiritual, Sim. joga aquilo ali, e aí também joga pro espiritual dizendo assim, é o demônio destruiu minha família. Não, peraí. Não. Peraí. Eu O que concordo. você fez, né? Eu concordo que nós temos parcela, sim, né, de culpa em algumas coisas, porque nós entendemos assim, tudo é igreja, 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 igreja. Sim, nós temos que estar na igreja, nós temos que estar fazendo a vontade de Deus, nós temos que estar abençoando a vida do povo, mas nós temos que entender que nós temos uma família. Como nós aprendemos isso, entendemos bem. Tipo hoje, vamos sair? Vamos. Ou vamos viajar? Né? Claro que não dá para reunir todos os filhos, mas tipo assim, hoje a gente já pode fazer isso. Vamos sair com os filhos, vamos jantar com os filhos, vamos conversar. Hoje já tem os casados, então vamos jantar na casa de fulano, vamos estar juntos. Você entendeu? Então isso é importante. Hoje eu posso dizer, hoje eu não vou em tal lugar, ou o pastor Silvio dizer, nós não vamos estar em tal lugar, porque hoje nós ainda está com a família. Você tá entendendo? Então isso é mais... Eu sinto que isso foi um ponto que eu Neia, tá? Não vou dizer por ele. Eu, Neia, deixei a desejar. E isso é importante, você vê que você tem que ter Deus como centro da tua vida, segundo a tua família e terceiro a igreja. Por que eu te perguntei isso? Porque às vezes você só muda quando você reconhece que você errou. E aí tem um monte de gente que não tá mudando, porque se eu não reconheço, pra que eu vou mudar? Não. Né? Esse é E o a partir ponto, de né? você Precisa ouvir reconhecer. isso, às vezes... Não, isso daqui é tão importante ouvir isso de uma pessoa que é autoridade dentro da igreja, porque você mostra tanto para suas filhas, para o seu filho e tanto para outras pessoas. Falei, peraí, deixa eu dar uma olhada também se eu não tô me desviando nesse caminho que eu posso estar olhando mais para cá. Sim, e uma coisa que é muito importante entre eu e o pastor Silvio, falei filhos, agora eu vou falar entre eu e ele. Segunda-feira nós fechamos, segunda-feira nós não fazemos nada. Não, nada assim que eu falo, né? Love moments. Pra igreja. Claro que se alguém precisar de um socorro, nós vamos dar o socorro, né, amor? Mas segunda-feira é nosso. Se nós tiver que almoçar junto, nem que seja no bar da esquina, nós vamos almoçar junto. Peraí. Segunda-feira. Não faça amor. Só emergência. E você sabe que agora que o Só pessoal sabe emergência. agora que vai ligar. Se você... Nossa, liga o Porque o celular, pessoal vai nossa, falar, liga o celular. agora eu sei que é a hora que eles estão tranquilos, então eu vou ligar. Hoje ele tá em casa. Vai estar escrito no WhatsApp deles lá, Love Moments. É isso aí, é bem isso mesmo. Então hoje nós podemos ver o que Deus fez e faz na restauração da nossa família. Porque não é porque nós somos pastores que estamos aqui com vocês no podcast Elim Podcast, que nós não temos as nossas falhas de defeito. Temos muito, passamos por muitas situações. Mas eu digo algo para vocês, eu já coloquei isso para nós, né? Somos prova do cuidado de Deus. Sim. Né? E Deus tem feito algo assim tremendamente na nossa família, na restauração dos nossos filhos, né? Da nossa família, através de alguns posicionamentos nossos. Muito forte. Tem alguma coisa pra falar ainda, pastor? Depois de tudo isso, Depois que ela falou do Love Moments. Acabou, aí. Acabou. Tô esperando chegar segunda-feira. Não, amor, o povo vai pensar que é só segunda-feira. Agora já fui. A real, assim, eu acho que esse é um dos pontos importantes, mas eu acho que nessa caminhada ministerial, eu particularmente, eu me culpo assim, não é que eu me culpo muito, né, mas eu me cobro muito, né, que eu acho que eu precisava ter crescido mais, né, eu acho que eu me culpo em várias situações que eu acho que se eu tivesse tido um preparo, se eu tivesse buscado preparo, eu acredito que eu Ter desenvolvido tinha desenvolvido muito mais, né? E quando a gente fala de pessoas, eu acho que é muito importante, eu me sinto assim, eu gosto de ser muito transparente, eu acho que eu errei com muitas pessoas, né? Se eu tivesse sido um pastor melhor, né, com certeza eu teria conseguido apacentar pessoas que eram difíceis ou que tinham problemas
e que, na realidade, eu não estava preparado para apresentar essas pessoas, né? Às vezes as pessoas, é fácil elas dizerem assim, fulano, você quer ir embora da igreja, você vai, e não sei o que, e aquilo. É como se jogasse, como se as pessoas fossem erradas. Mas a realidade é que eu aprendi que a igreja, ela é um pronto-socorro, né? E quem vai para a igreja está precisando de um médico. E a gente sabe que o médico é Jesus, né? Que é Jesus quem vai cuidar das suas dores, das suas necessidades. Mas, né, eu estou lá para ser porta-voz disso. Eu estou lá para receber essas pessoas. E muitas vezes eu não fui feliz nas minhas colocações. Eu não fui feliz na minha maneira de agir, né? E hoje eu sinto como... quando eu fui entregar a igreja do Casa Branca, né? Eu fiquei 23 anos, nós ficamos 23 anos à frente da igreja. Não só nesse dia, eu já tinha feito isso antes, mas no dia que o pastor Paulo assumiu a igreja do Casa Branca, eu fiz questão de pedir perdão para a igreja, né? Pelos erros que eu cometi, né? Porque eu assumi a igreja, eu era imaturo, né? Durante um período eu cresci, eu amadureci, mas eu continuei cometendo os erros. E quando a gente pensa que a gente está maduro, a gente comete mais erros ainda, porque a gente se acha dono da razão. E na realidade é onde às vezes a gente perdeu mais a razão ainda. Então eu acredito que eu preciso crescer, né? Nós precisamos crescer e amadurecer, porque nós cuidamos de vidas. Cuidamos de pessoas que estão doentes, pessoas que estão fragilizadas. E muitas vezes nós não somos essa voz, né, que vai acalentar, que vai ajudar as pessoas, porque nós estamos presos ainda em algumas religiosidades. Então, eu acredito que nessa caminhada a gente precisa estar sempre crescendo. E isso é importante o que o pastor Silvio falou, porque nós aprendemos muito. Talvez muitas atitudes que nós tivemos no passado, hoje nós não temos. Né? Porque nós entendemos que as pessoas, ela vem para a igreja porque elas são doentes, né? Como se você tiver doente, precisa de um médico e você vai lá porque você quer ser tratado daquela sua enfermidade. E hoje o Senhor tem nos ensinado isso, né? Graças a Deus por isso, porque antigamente, por sermos imaduros, colocamos muitas pessoas mesmo, né, para fora da igreja. Sim, eu digo isso porque não pode isso, não pode aquilo, e o Senhor vai nos ensinando que não é assim, né, que é com paciência, com carinho, com amor, e aquilo que as pessoas precisam ser tratadas é nós aconselhando, ajudando, dando nosso ombro amigo, e aí o Senhor vai tratando com elas, vai ensinando e conosco, né, com todos nós, e as coisas vão mudando. Então o Senhor vem, além da família, na parte igreja, o Senhor nos ensinou muito e tem nos ensinado. E eu sou assim, sou suspeita em falar isso, mas eu vou falar. O Ministério Elim, ele se desenvolveu bem porque o Silvio é um homem que tem uma visão, assim, de Deus tremendamente. O Senhor tem usado ele, não é porque ele está aqui na minha frente, não é porque é meu esposo. Eu sempre tenho orado ao Senhor, né, por isso. E Deus tem usado a vida dele como um homem realmente que tem essa visão de Deus. Eu tenho colocado essa sabedoria, eu tenho dado essa estratégia e esse espírito de ousadia, né, para que as coisas estejam acontecendo, né? Às vezes eu quero podar ele algumas coisas, mas eu olho e vejo assim, Senhor, aquilo que tu deu para ele é dele, o que tu deu para mim é meu. Então, unindo isso que o Senhor vai abençoar. Então, esse espírito de ousadia que ele tem, essa estratégia que ele tem de ousadia, sabedoria, o Senhor tem usado ele, tem mostrado que realmente o Senhor tem algo grande para o Ministério Elim. E eu vendo hoje aqui o Lucas, né, no podcast, Elim Podcast, vendo vocês aqui, e vocês que irão assistir, você vai ver que Deus tem algo extraordinário para a tua vida, porque quando você tem a ousadia, quando você tem o Espírito Santo de Deus, as coisas começam a acontecer na sua vida, porque você deixa Cristo aparecer, deixa Cristo fazer as coisas, né? É bem como diz mesmo, né? Que Cristo cresça e eu diminua para que as coisas venham a acontecer. Para você que está gostando desse podcast, você pode assistir quantas vezes você quiser lá nos aplicativos, no YouTube, Spotify, Deezer, e não só isso também, como compartilhar com os seus
amigos. Vai lá no YouTube, Deezer e Spotify. Não pode esquecer de pedir pra ativar o sininho lá, porque nos próximos ele vai receber notificação. Tá vendo como eu gosto de você? YouTuber aí, hein? Eu não sei se é amor ou se é ódio. Não sei, tô preocupado. É os propósitos que Deus ajuda, Pois né? é. Na hora Vocês certa. estão gostando do papo? Muito bom. A Mas gente já tem que finalizar. É, Antes de finalizar, se vocês tiverem uma pergunta, vocês fazem. Eu tenho uma última pergunta, que essa é uma das perguntas que eu sempre vou fazer para todo mundo no final. Se você tiver uma única frase ou algo que você queira Deus. deixar no mundo, você quer deixar como marca no mundo, qual seria essa marca que você quer deixar depois que você for como seu legado? Vai pensando aí. Enquanto isso, a gente precisa agradecer toda a equipe aqui que tá aqui nos bastidores. Exato. Não bate na mesa. Então, Milena, Lucas, Elias, toda a galera aí que tá nos dando um apoio aí. Então, a gente agradece demais e, por favor, curte lá. Não esquece de ativar o sininho. A gente vai terminar com a palavra deles aqui. Curte aonde, Fê? Curte no nosso Instagram, @Ministério Elim Brasil. Nosso Facebook também com o mesmo nome. E já que estamos agradecendo a galera que está aqui nos ajudando, os nossos apoios, né? Que é a Associação A Casa do Pai, Comunidade Terapêutica Conquista. nossos parceiros. Nossos parceiros. Não, tomei uma comida aqui, A rapaz. diretora Quando eu falei falou. aqui, já mandou aqui. Não é patrocinador, é parceiro. Tá bom, desculpa. E todos Desculpa. vocês que são do Ministério Elim, que nos também. apoiam aí dia após dia nas nossas igrejas. Você que está conhecendo agora, procure lá, @Ministério Elim Brasil. Lá você vai encontrar as outras igrejas. Então tem um grupo muito grande por trás, né? Por trás, para que isso aqui aconteça, tem muita gente aí atrás. Mas, então vamos lá. Não pode olhar o celular e pegar não. a frase dos outros. Jamais. Desde já Jamais. agradecer, porque a gente Sim. vai finalizar com eles. Agradecer a presença de vocês. Obrigado. Tivemos Prazer. particularmente pra mim uma aula. Eu sou suspeito pra falar. Vai, então. vamos ter que marcar isso mais uns gente, 2 ou 3, não né? pode bater na mesa, não pode. É difícil pra mim. Eu falo com as mãos, eu falo Eu tô aqui me gesticulando. segurando, ó. O pé tá com Tá teco-teco coçando pra não bater no chão. É difícil. Tá vendo, né, irmão? Eu vou deixar uma frase. Quero ser mais parecida com Jesus para levar várias pessoas a Jesus. Eita. Tá glória. A pastora de. Deixa ela repetir de novo do coque, assim, ó. Por favor, do toque do Eu mundo. quero ser mais parecida com Jesus para levar muitas almas a Jesus. Forte, né? Agora você tem que ser Meu Deus. do mesmo nível. Cara, Quer mais um minuto aí pra pensar? eu acho que a frase que eu quero deixar é: eu quero ser servo. Porque a gente está vivendo um tempo e eu não sei por causa da posição que eu estou, mas eu sempre tive isso e eu tenho isso, né? Eu quero ser servo, entendeu? E da mesma forma que eu quero ser servo de Deus, um servo para Deus, eu preciso ser servo para os meus semelhantes também, né? Então, ser servo, querido, não tem coisa melhor. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. E a gente está num mundo onde as pessoas querem receber. E eu quero ser servo. Eu acho que a gente Fechou. Ser parecido com Jesus, Aí, ó. nosso verdadeiro servo, que nos ensinou e tem nos ensinado a cada dia. Ser servo. Pessoal, obrigado Muito mesmo. obrigado. Valeu. E segue nós aí. Obrigada, Prazer. Disco. Obrigada pela paciência de vocês e com certeza será bênção pro teu lar, pra tua vida. Pra você que gostou e também não gostou, cara, se você gostou disso daqui, se prepara pro próximo episódio. Era isso que eu ia falar agora. Temos muito Ativa o mais sininho! pessoas aí. Você não tem ideia dos outros que virão. Muitas histórias, muita coisa assim top. Você não pode perder. E acho que a gente vai ter que marcar até um outro com eles, né? Porque tem muito mais coisas. Então daqui pra frente a gente vai marcar outros e fiquem ligados, porque tem muita gente legal que vai passar por aqui. Só pra lembrar, não responda, porque como é que foi a aliança com o Chile? Que você também liderou o Chile, né? Isso é pra próxima, então. Isso é pra próxima. Que depois se estendeu pra Argentina, ou não? Não, eu quero Também mais. tem Ô, ali na Lucas, Argentina. como ser esposa de um pastor?
Tem Ixi, tem tem mais. pergunta, Tem, né? Como você? Arrodo. Qual foi essa sua entrada na política? Como foi? Nossa, tem papo. Não, gente. Acompanhe as cenas Tem do papo. próximo episódio. Muito obrigado pela presença de vocês e até o próximo Elim! Podcast. Podcast. Valeu, pessoal. Valeu.